Ainda sobre relações comerciais nos Estados Unidos, Donald Trump disse que o tarifaço salvou os criadores de gado do país. Ele disse que os pecuaristas não entendem que a única razão pela qual estão indo tão bem, eu adoro esse they are doing well, they are doing good, é a sobretaxa contra o Brasil. A gente conversa agora com o Felipe Serigatti, pesquisador do FGV Agro. Serigatti, está tudo correndo bem lá nos Estados Unidos? Os pecuaristas estão felizes da vida, todos crescendo, they're doing great, como diz Donald Trump. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Irajá? Então, vamos lá. Depende do ponto de vista, tá? Então, vamos lá. De fato, se a gente for pegar a situação dos pecuaristas dos Estados Unidos, sei lá, para aí, há 1 ano e meio, 2 anos, de fato, a situação deles está mais confortável agora. As margens estão melhores, né? Mas veja que a situação ali, então, a oferta de carne, né, a disponibilidade de carne bovina no mercado norte-americano tem problemas e não é por causa do tarifaço. O tarifaço só veio agravar uma situação que já existia antes. Qual que é esse problema, né? Então, os Estados Unidos, né, no atual ciclo pecuário, ele retardou muito o processo de retenção de fêmeas. Resultado disso, o estoque de animal disponível por lá é o menor em muitas décadas. Aí vai variar de acordo com a estatística, tá? Mas é o menor desde os anos 1950 ou 1960. Não importa qual seja a década, faz tempo pra caramba. Resultado disso, em termos líquidos, que os Estados Unidos também acaba exportando carne bovina, a quantidade ofertada de carne bovina que os produtores americanos conseguem produzir não tem conseguido atender a própria demanda no mercado interno. Resultado disso, os Estados Unidos estava precisando, então, para fechar a conta do seu mercado interno, trazer carne de fora. E aí, ele vai para o mercado internacional e fala: quem tem carne bovina, com escala para atender aqui o meu mercado interno? Quem está com excedente de carne bovina para atender meu mercado interno, mas com escala? Praticamente só o Brasil levanta a mão, né? E aí a gente passa a exportar cada vez mais carne bovina para os Estados Unidos, e eu acho que esse ponto é importante a gente destacar. Gente, em geral, com algumas aspas, por favor, Estados Unidos e Brasil são competidores no mercado internacional de carne bovina, tá? Entre algumas aspas, porque não é o mesmo animal, não é o mesmo tipo de corte, não acessa necessariamente os mesmos nichos de mercado, mas ok, ambos são importantes exportadores de carne bovina para o mercado internacional. Os Estados Unidos estava comprando carne bovina in natura do seu principal concorrente no mercado internacional. Veio o tarifaço. E aí, esse canal direto do Brasil, da carne bovina brasileira para o mercado norte-americano, ficou congestionado. Então, agora você tem lá uma barreira que falou, cara, isso significa que carne nenhuma está chegando nos Estados Unidos? Não parece que esse seja o fato, tá? O volume que chega é menor, mas está chegando por outros canais, seja por triangulação, seja por substituição. Então, um país, lá, uma Argentina, por exemplo, vende volume maior de carne bovina para os Estados Unidos, mas como é que a Argentina vai atender seu mercado interno? Cobrindo esse buraco aí que ficou por meio de carne bovina brasileira. Mas o fato é, mesmo esse volume que tem chegado hoje para os pecuaristas norte-americanos, não tem afetado de maneira significativa a sua margem. Então, de fato, a situação deles está mais confortável do que estava há 1 ano e meio, 2 anos? Estava. Isso não significa que eles vão ficar felizes da vida, uma reversão do tarifaço ou trazendo um volume expressivo de carne bovina da Argentina. A gente tem um problema que é o consumidor, né, Serigatti? A gente, de acordo com dados do Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, o preço da carne bovina subiu quase 14% em comparação de agosto do ano passado com agosto desse ano. O preço de bifes crus avançou 16,6%, com a inflação da carne bovina, né, muito maior do que a inflação de 2,9%, né, que estava no período, agora com esse CPI leva para 3%. Mas eu queria entender exatamente esse impacto inflacionário, quanto ele impede também que os consumidores continuem acessando carne dos próprios produtores norte-americanos. E, evidentemente, também um comentário seu sobre essa fala de Donald Trump, de que eles também precisam baixar seus preços, porque o consumidor também é um fator muito importante em meu pensamento. Foi o que disse Donald Trump acerca desse pedido feito para os produtores norte-americanos baixarem o preço da carne.
Lá, né, Irajá? Então, isso sounds Brazilian, né? Então, só coisa que a gente já ouviu aqui no Brasil, né? Não, vamos fazer um grande acordo aqui, né, com os varejistas, com os lojistas, com os atacadistas para reduzir o preço. Gente, é um equilíbrio de oferta e demanda, tá? E a gente pode apontar, então a demanda ali está aquecida, tá? Por diversos itens. Vamos lembrar, o Brasil não é o único país que está fazendo a política fiscal expansionista, os Estados Unidos também tem feito isso, Donald Trump também tem feito isso. Você tem lá um mercado interno mais aquecido. Do outro lado, vamos olhar agora o lado da oferta. Então, você tem uma situação ali que é a oferta de bois, e não tem que fazer, gente, é um ciclo biológico, então você não vai conseguir produzir bezerro do dia para a noite, o bezerro não vai virar um boi pronto para abate também do dia para a noite, tem que esperar a biologia do animal. Então, não tem o que fazer, não tem milagre nessa direção. Mas não é só isso, tá? Então, o frigorífico ele é uma indústria intensiva em mão de obra, tá? E a gente acompanhou em diversas ocasiões, inclusive, cara, que os Estados Unidos está com problema de oferta de mão de obra. Já vinha com problema antes. A gente chegou a ver ali períodos em que para cada vaga aberta nos Estados Unidos tinha dois trabalhadores desempregados, né? Desculpa, para cada trabalhador desempregado tinha duas vagas em aberto. E agora, com essa restrição ali, né, do uso de mão de obra associada aos imigrantes, essa mão de obra fica ainda mais restrita. E aí o custo do frigorífico também aumentou. Então, imagina ali a situação do frigorífico conversando com o Donald Trump. Donald Trump, ok, para mim também é mais interessante chegar com esse produto mais competitivo no mercado, mas me ajude a te ajudar, tá? Porque toda essa situação envolvendo imigrantes tem encarecido o nosso custo de produção num fator decisivo para essa indústria que é chamado de mão de obra. Sirigati, você me lembrou no começo da sua fala daquela máxima, né? Se está caro, é só não comprar. Sirigati, queria entender essa triangulação sobre a qual você comentava, né? A gente tem visto essa aproximação do ponto de vista político, evidentemente também comercial, de Donald Trump com o presidente da Argentina, Javier Milei. A gente sabe que a Argentina é uma produtora de carne de bastante qualidade, mas eu queria entender se eles têm escala para que eles supram, pelo menos, essa ausência de carne brasileira lá nos Estados Unidos, ou pelo menos uma mitigação, né, do ponto de vista de volume. Então vamos lá, se não me engano, que foi anunciado ontem pela própria Casa Branca, era algo em torno, né? Uma cota da Argentina seria ampliada para 80 mil toneladas, né? Gente, 80 mil toneladas não vai fazer, não vai mudar a direção do vento no mercado lá dos Estados Unidos, tá? Ok, uma sinalização importante, que acho que é um bom arranjo, né? Tem uma sinalização importante do Donald Trump, olha, estou aqui estendendo o braço para ajudar a Argentina. Não compromete muito ali o preço de mercado junto aos frigoríficos dos Estados Unidos e acaba ali ficando bom para todo mundo, né? Ou menos ruim para todo mundo. Óbvio que isso vai fazer a carne do consumidor norte-americano ficar mais barato? Não, não vai ficar, não vai fazer ela ficar mais barato, não. De qualquer forma, né? Até o momento, a sinalização que foi feita de trazer carne da Argentina aumentando ali a cota, gente, é um volume que não é expressivo para o mercado norte-americano. Tá? 80 mil toneladas não vai fazer diferença expressiva no preço da carne bovina lá nos Estados Unidos. Sirigati, queria mudar um pouquinho de assunto, falando ainda sobre o cenário do agronegócio norte-americano. A gente tem visto uma reclamação, uma pressão bastante significativa pela qual agora Donald Trump passa, que envolve essa restrição da China, né, à soja exportada pelos Estados Unidos para lá. Queria entender esse impacto, principalmente dessas restrições impostas pelos chineses à soja norte-americana e, evidentemente, qual tem sido o impacto para os produtores locais. Opa, aí sim, aí a gente muda de patamar, tá? Aí é um problema bem diferente da situação dos frigoríficos, tá? Embora, sei lá, cada um sabe onde é que o sapato aperta, né? Então, os frigoríficos vão reclamar ali da falta de mão de obra, mas a situação da soja norte-americana é bem mais complicada. Então, vamos lá. Você tem ali uma queda de braços, estão ali, né? Vamos ver quem é que vai piscar primeiro. De um lado, os Estados Unidos
precisa desse mercado chinês, tá? E vamos lembrar, não é só ali porque os Estados Unidos está ali com um volume expressivo de soja. Junto com a soja, os Estados Unidos escolheu a maior safra de milho da sua história. Então, você tem ali competindo por armazenagem, por logística, um volume expressivo também de milho. Então, olha, o espaço que ele vai ter para segurar essa soja, naturalmente, ele é menor. E até o momento, a China não comprou sequer um saquinho de 1 quilo de soja. É zero. A compra da China foi zero. A China consegue ficar sem a soja norte-americana? Também não por muito tempo. A demanda chinesa por soja é de uma determinada magnitude, ela não consegue atender toda a sua demanda originando, comprando soja apenas aqui do Hemisfério Sul, em grande medida do Brasil, mas a gente viu há 3 semanas mais ou menos, quando a Argentina retira temporariamente as retenções, a China chegou com um aspirador, vamos dizer assim, ali no mercado da Argentina e comprou o que era possível comprar de soja em grão. De qualquer forma, voltou, mas a China não consegue fechar toda a sua demanda por soja, originando esse grão apenas aqui do Hemisfério Sul. Ela vai precisar da soja dos Estados Unidos. Ponto é, e aí? Quem é que vai piscar primeiro? Olhando somente para a soja, óbvio que o sapato está mais apertado nos pés dos produtores norte-americanos. A China vai dizer: peraí, eu consigo aguardar mais tempo aqui, eu vou me virando, porque eu tenho de estoque, aproveitando outras oportunidades no mercado, eu dou um jeito. O produtor americano não tem comprador por volume de soja que esse pessoal está ali disponível no mercado, e soja para agora. Mas ainda assim, dentro desse atrito, gente, a soja é um capítulo menor dentro desse livro. Então, você tem coisas ali para discutir de terras raras, acesso a chips mais modernos, a questões ali geopolíticas muito mais relevantes entre essas duas superpotências. Então, incomoda a soja, mas ele é um capítulo menor. Pode até estar ali no processo de barganha, de negociação, para sinalizar alguma boa vontade, mas o atrito entre essas duas economias é de uma dimensão absurdamente maior. E com impactos, tem se tratando das duas maiores economias do mundo, evidentemente impactos bastante significativos do ponto de vista global. A gente conversou com o professor Felipe Sirigatti, pesquisador do FGV Agro. Agradeço muito, professor, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço o convite, gente. Uma excelente sexta a todos. Até mais para você também.